Para compor a segunda mesa, que tratará do tema Economia Circular e a Bioeconomia como novas matrizes de desenvolvimento, convidamos Denise Rios, diretora de Sustentabilidade da Natura. O senhor Fábio Barbosa, presidente do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, por imprevistos de última hora, não pôde estar presente. Convidamos Leandro Santos, vice-presidente da Flextronics, Flex. Marcelo Brito, membro do Conselho do Fórum Mundial de Bioeconomia. E para mediar essa mesa, convidamos o empresário Emerson Capaz. Muito obrigado pela presença. Prazer estar com vocês todos aqui. Eu vou dar a preferência da palavra para as mulheres aqui na nossa presença maravilhosa aqui. A palavra está com você, 10, 12 minutos, o que você achar importante. Você tem uma transparência ou não? Então, fique à vontade. Se quiser falar do púlpito daí, escolha é sua. Acho que vou falar daqui de uma forma mais confortável, mais direta, dado que isso é uma conversa. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui, acho que, representando a Natura, um pouco de uma história de uma empresa que acho que tem um compromisso com o que a gente chama hoje de bioeconomia, impacto no meio ambiente, Amazônia, temas tão importantes. Que bom que a gente está discutindo isso coletivamente, né? Queria começar, acho que diferente do briefing que eu fiz para falar aqui hoje, muito impactada pela conversa anterior da pesquisa. O que falta hoje, né, num tempo em que eu trabalho com sustentabilidade há mais de 15 anos, e quando a gente falava de mudança climática, isso parecia um misto de grego com mandarim para os brasileiros, ou para os almoços, né? Tínhamos em família. E hoje o que acontece, 10, 12 anos depois, onde a gente já começa a falar de um lugar onde um consumidor, um brasileiro, alguém que está numa empresa, um conselho empresarial como o CBEDS, começa a trabalhar desse tema, mas as pessoas já entendem que, de alguma forma, o que é essa tal mudança de clima, como ela afeta a nossa vida e o que eu tenho a ver com isso, né, e o que as empresas têm a ver com isso. Então, queria contar um pouco aqui. Acho que a Natura é uma empresa que tem, por exemplo, faz do seu negócio no dia a dia, né, do seu trabalho no dia a dia, não um projeto e tudo mais, mas o desenvolvimento de cadeias nesse bioma, que é a Amazônia, o olhar para a circularidade como um compromisso da sua estratégia corporativa para 2030, que 100%, no mínimo 95% de todos os nossos produtos sejam circulares, que boa parte da nossa contribuição direta para que o bioma Amazônia seja um lugar de desenvolvimento de uma bioeconomia de floresta em pé, vem através dos nossos negócios. E isso foi muito pioneiro 20 anos atrás, o que talvez me dê a inspiração para dizer hoje que, se for possível 20 anos atrás, o que talvez a gente precise hoje é de mais empresas, né, mais rede, criando esse desenvolvimento de impacto positivo, como uma alternativa viável de crescimento de negócios, que gere, por exemplo, preservação, mas, ao mesmo tempo, gere desenvolvimento. Então, diretamente, dos produtos que vocês conhecem, provavelmente da Natura, estava sentada ali atrás, alguém usou um deles e eu falei, Natura. Né? Por quê? Que vocês conhecem? Eles vêm hoje de mais de 40 cadeias do que a gente chama sociobiodiversidade, cadeias na Amazônia, que, direto ou indiretamente, estão em mais de 50 dos nossos bioativos, representam 1,8 bilhões de negócios, né, de volume financeiro deixado na Amazônia e, direta e indiretamente, garantem a preservação de 2 milhões de hectares de floresta, que não é pouco, mas não é o suficiente. E essa, por exemplo, é um dos modelos, é o modelo de negócio da Natura que dá essa convicção de que, sim, talvez tenha sido muito mais pioneiro quando começou lá atrás, é dificílimo entender essa dinâmica, mas a palavra de que a Amazônia é essencial no combate aos efeitos da mudança climática, e como é que isso tem a ver com a nossa consciência
para escolher, né, seja os nossos políticos ou para escolher os nossos produtos e serviços, é que eu acho que é um dos grandes desafios, e como empresas como a Natura podem contribuir. Podem contribuir fazendo esta conexão. Cada vez que você escolhe alguma coisa, você está direcionando ou escolhendo o mundo do jeito que você quer. Individualmente, muitas vezes essas escolhas são possíveis e não são conscientes. Eu trabalhei algum tempo com conhecimento financeiro, logo no início da carreira, e a maioria das pessoas age, né, diferente do que mentalmente faz, pensa, inclusive, em relação ao dinheiro. Acho que o desafio aqui não é menor, mas o grande papel das empresas talvez seja, em uma empresa pioneira como a Natura, primeiro mostrar que é possível, compartilhar as formas de como fazer, ajudar o consumidor nessa escolha. Eu ouvi uma frase recentemente que fala que o grande papel das empresas é facilitar essa escolha. E hoje, cada vez que a gente coloca essa escolha a favor do consumidor, como a possibilidade dele escolher um produto também porque ele captura, por exemplo, plásticos dos oceanos, ou porque ele entende que, ao escolher um produto ou serviço, ele está preservando ou está criando negócios, está indo para além da simples compra, uma que a gente chama compra consciente, é cada vez mais real. A gente tem percebido também, nessas pesquisas, que o consumidor, cada vez mais as pessoas, e consumidor, na verdade, somos nós, cada vez mais, sempre que possível, está fazendo estas escolhas, seja nas suas compras no dia a dia, seja em escolher quem, de alguma forma, nos representa. Então, isto ainda pode se traduzir de forma melhor, acho que na política, na maturidade do brasileiro, na parceria entre empresas, mas a grande mensagem que eu queria deixar aqui para trazer essa conversa é que, sim, é possível, não é de hoje. Talvez estejamos, pós-pandemia, vivendo um dos melhores momentos de reflexão sobre a interdependência entre aquilo que você faz, aquilo que acontece, e que, de verdade, esse tal de meio ambiente não é algo, né, dissociado, ou mesmo a Amazônia, da realidade que a gente vive. A gente simplesmente está, hoje, talvez mais consciente de como adaptar os efeitos das decisões empresariais, individuais, coletivas e, inclusive, políticas, aos efeitos dessa circularidade. O Fábio não está aqui hoje, mas eu adoro uma frase dele, fala: não dá para ir bem como pessoa, como país ou como empresa num mundo que vai mal. Seria a mesma coisa a gente viver bem numa casa onde a gente não tem condições mínimas de viver. É isso que hoje a gente tem esta consciência, desse tamanho, dessa barreira do planeta. Mas eu, como uma eterna otimista, e vendo aqui que cada vez mais brasileiros e latino-americanos têm esta consciência, começam a perceber a correlação, o impacto entre aquilo que escolhem, seja para consumir, para morar, para viver, e os efeitos que isso pode ter, uma consciência mais mobilizadora e que talvez possa ser potencializada, seja pela comunicação, seja por empresas também, ou redes, como a gente está falando aqui, que potencializam ou dão mais alternativas de escolha para as pessoas quando elas quiserem ter escolhas mais conscientes, ou quando elas já estiverem conscientes para fazer essas escolhas. Acho que esse é o grande papel de redes de empresa, como o CBEDS, de momentos como eles, de como a gente compartilha, e especialmente para o desenvolvimento dessa bioeconomia, talvez tão desconhecida para nós ainda, ou para muitos dos brasileiros, quanto mudanças climáticas eram há 10 anos atrás, esse, sem dúvida, pode ser um dos grandes caminhos. E trazer, talvez, com certeza, a história da Natura como uma empresa que fez isso quando isto ainda era muito, muito pioneiro, mas que hoje é uma empresa reconhecida no mundo por justamente ter esse diferencial. Então, trazer os seus negócios diretamente conectados disso, transformar o desafio socioambiental em fonte de inovação, porque a outra alternativa, inclusive, é transformá-la em custos, pagamentos, custos, compliance. Embora isso seja importante, eu creio que a melhor forma de convencer ou de, na verdade, engajar as pessoas nessas escolhas mais conscientes para a Amazônia, inclusive, é transformar isso em fonte de inovação, de orgulho, de crescimento sustentado e de negócios que estão cada vez mais a favor dessa bioeconomia de floresta em pé, inclusive para a regeneração. Então, convocar
Acho que, de alguma forma, os negócios a serem parte disso e não considerarem isso mais o que eu chamo uma externalidade ambiental, mas, na verdade, é a essência de qualquer um dos negócios. Muito obrigado, Denise, pelas suas palavras. Eu passo a palavra agora para o Marcelo Brito, que também já foi presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Bom dia, Emerson. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Denise, minha amiga de muito tempo. Meus amigos, que tema fantástico a gente está aqui conversando hoje. E nesse painel, né, circularidade, bioeconomia. Bom, bioeconomia, nós podemos ter umas 200, 300 leituras de bioeconomia, facilmente. Eu celebrei o ano passado, Emerson, 30 anos trabalhando na Amazônia. E alguns colegas me perguntavam se era para celebrar ou se era para chorar. 30 anos no universo amazônico, eu estou louco para ler a pesquisa do Matias a fundo, porque eu queria entender um ponto. Se você, em algum lugar da pesquisa, colocou assim, qual o seu grau de conhecimento da Amazônia? Você conhece muito, você conhece pouco ou não conhece nada? Porque, de uma forma geral, depois desses 30 anos, quando eu vim aqui para o universo de São Paulo, eu moro aqui, tá? Eu sou goiano, mas moro aqui há 27 anos, é um universo desconhecido, o universo amazônico. Mas, em 2017, Emerson, eu comecei a ler sobre essa nova bioeconomia e acompanhando alguns processos na Suécia, e, em 2018, eu resolvi ir para a Finlândia para acompanhar o Fórum Mundial de Bioeconomia, lá em Ruka, lugar agradável, estação de esqui, na Lapônia, pô, um lugar espetacular, né? E terminou o evento, eu fui conversar com o presidente do fórum, eu falei, olha, parabéns, maravilha. Bioeconomia, na prática, aplicada sobre setores consolidados da economia, é uma verdadeira revolução sobre a indústria de papel e celulose, é uma verdadeira revolução sobre a indústria madeireira, é uma revolução sobre a indústria de bioinsumos para a produção de alimentos e fibras. Aliás, revolução essa que aqui no Brasil vem ocorrendo também, né? Cada dia mais bioinsumos para combate de pragas e doenças, bioinsumos para a parte de alimentação das lavouras e culturas. Eu falei, olha, é maravilhoso. Isso aqui nós estamos transformando quem é rico em mais rico. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que acontece na faixa equatorial do mundo? Qual o painel que teve aqui para a gente discutir a função das florestas tropicais dentro desse processo de desenvolvimento bioeconômico? E aí, quando a gente traz essa discussão para o Brasil, a gente precisa fazer um corte aqui. Nós temos diversos setores da economia consolidada brasileira que vêm evoluindo e muito em biotecnologia, em circularidade, e vêm produzindo efeitos fantásticos. Quando a gente sobe para a Amazônia, gente, que é 50% do território nacional, com todas as suas particularidades, a gente precisa fazer cortes diferentes nesse processo bioeconômico. Eu fico assim muito frustrado quando eu sou convidado para eventos para discutir o Amazônia 4.0. É espetacular o projeto do Carlos Nobre et al., né, com todos os amigos que ele tem em volta, discutindo a Amazônia 4.0. Mas esses meus 30 anos de permanência dentro da Amazônia me obrigam a ter uma visão um pouco mais holística para entender, sob o ponto de vista dos amazônidas, onde é que a gente chega lá. O Matias fez um corte fantástico aqui da visão dos brasileiros de uma forma geral. E eu quero fazer esse segundo corte de lá. Então, vamos supor que isso aqui seja um pedaço de terra da Amazônia, tá? E nós vamos lá com nossa visão holística. E o primeiro corte, Emerson, é o Amazônia 1.0. Tá? É 1.0. O que tem dentro desse quadrado que nós estamos assistindo aqui, que é de 1.0? Tem açaí, tem castanha, tem madeira, tem cacau, tem cupuaçu, tem trocentas mil frutas, amêndoas, ervas, etc., etc. Aí você pergunta para o ribeirinho, ou para o dono, ou para a cooperativa, quem quer que seja, o que você extrai dessa sua área? Açaí. Mais alguma coisa? Não, açaí.
Aí você vai para o outro, castanha. Aí você vai para o outro, cupuaçu. Bom, aí o que acontece? Ele começa a ganhar dinheiro com açaí, o que ele faz? Ele vai desmatando o terreno dele e plantando mais açaí. Ou ele vai desmatando o terreno dele e plantando mais cacau. Ou ele vai desmatando o terreno dele e plantando mais qualquer coisa. E mais você sai desse universo, que deveria ser um universo regenerativo, de reconstituição florestal ou de sistemas agroflorestais, e passa para um sistema único de monocultura normal. Então, hoje, antes de ontem, saiu uma matéria enorme falando sobre os desertos verdes do açaí e os impactos sociais e trabalhistas da cultura do açaí na Amazônia. Então, veja bem, se a gente olhasse esse 1.0 e criasse uma rede de fomento na Amazônia, onde todos os produtos do 1.0 fossem utilizados, nós adensaríamos aquela área em vez de transformarmos aquela área. E quando a gente unisse essa força de venda, onde um trabalhasse o cacau, o outro trabalhasse o açaí, o outro trabalhasse a castanha, o outro trabalhasse a madeira, né, a grande riqueza amazônica, nós poderíamos evoluir para o 2.0. E aí, no 2.0, a gente precisa lembrar que as montanhas de caroço de açaí que se espalham pelo estado do Pará, ou as montanhas de caroço de Murumuru, ou as montanhas de caroço de Guaraná, podem ser muito bem utilizados para a produção de energia, podem ser utilizados para bioplástico, podem ser utilizados para uma série de coisas. E esse é o Amazônia 2.0. É aquele que consegue já pegar dentro do sentido de circularidade e dar consistência social e econômica para aquelas populações, avançando um pouco mais do extrativismo e entrando no ponto da industrialização, da agregação de valor, e reduzindo, assim, a dependência da população dessa região, que vive basicamente de transferências públicas. Dito isso, a gente entra no Amazônia 3.0. O 3.0 é aquele que já associa o Sociedade 5.0. As pessoas já inseridas nesse processo do 1 e 2.0 já têm um acesso à educação, um acesso à saúde, pelo próprio fomento que o desenvolvimento traz àquelas regiões, um acesso à educação financeira, um acesso à visão de mundo, de incorporação do que é a sua Amazônia 1.0, 2.0. No 3.0, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de incorporação dessa grande população que lá vive. E, às vezes, a gente separa a população da cidade da população do campo. E aqui no Brasil, no Sul Maravilha, a gente faz a mesma coisa, se esquecendo que toda a ciência do agronegócio é produzida na cidade para ser aplicada no campo. A educação é produzida na cidade para ser aplicada no campo. E os produtos são produzidos no campo para ser consumidos na cidade. Então, assim, não tem essa separação que esse intrincado sistema que nós vivemos. E, por fim, nós chegamos no tão sonhado Amazônia 4.0, que deveria ser o grande salto do desenvolvimento nacional. Aí nós estamos falando de coisas hoje que parecem ser intangíveis, mas que vão ser transformadas em tangíveis nesse movimento de transformação mundial. Nós estamos falando de pagamento de serviço ambiental. O Capô falou sobre isso aqui. Pô, você é uma empresa de água, o que você faz para cuidar da sua água? É aceitável que nós, enquanto cidadãos brasileiros, olhamos uma cidade como Santarém, com cerca de 320 mil habitantes, onde 75% da população está contaminada por mercúrio de garimpos? Teve alguma reclamação? Quantos de nós aqui fizemos postagens sobre esse assunto? Ou quantos de nós aqui, nós somos formadores de opinião, conversamos com os nossos parlamentares sobre esse extremo absurdo? Nós estamos falando aqui de mercado de carbono, nós estamos falando aqui de nanotecnologia, nós estamos falando de mercado farmacêutico, nós estamos falando de uma série de coisas, que estão abertos no Amazônia 4.0. Mas, num processo de bioeconomia, de circularidade, nós precisamos trafegar pelo 1.0, 2.0, 3.0. Senão, nós vamos estar mentindo para nós mesmos. Senão, nós vamos continuar
fazendo filantropia e construindo fábricas no interior da Amazônia, e eu fui conhecer, gente, eu conheço vários, tá? Fábrica construída num lugar que não tem energia elétrica. Pô, por que alguém doou dinheiro para construir fábrica num lugar que não tem energia elétrica? Fábrica construída em locais que você não consegue transferir o produto, porque logisticamente é impossível. Então, por que em Cargas d'Água alguém foi lá financiar um projeto desse, pavimentando o seu caminho para o céu e depois dizendo para todo mundo que eu posso fazer isso? E o mais importante, gente, nós temos hoje centenas de iniciativas da Amazônia trabalhando bioeconomia. Centenas. Eu participo de vários. E a pena que eu tenho é que nós nunca reunimos essas centenas para saber o retrabalho que cada uma está fazendo. Porque, na essência, 80% delas estão fazendo a mesma coisa. E nós nunca colocamos tudo isso junto. E, às vezes, é o que nós precisamos fazer para angariar, Emerson, esse mundo de fundos que aparece para investir na Amazônia. E, quando eu vejo os grandes projetos para reconstituir 1 milhão de hectares de floresta, 2 milhões de hectares, não sei quantos milhões de hectares de floresta, eu me pergunto se esse pessoal alguma vez estudou a estrutura fundiária da Amazônia para entender o que é fazer 1.000 hectares de projeto lá dentro. Obrigado. Muito, muito bom, Marcelo. Muito obrigado pela sua fala. Você lembrou uma coisa que eu ia falar desde o início e me passou. A questão da prestação de serviços ambientais, que está regulamentada, já é lei, funciona, e isso vai provocar uma revolução por conta de todas as pessoas que estão nas cadeias produtivas lá e não conseguem, em todos os lugares, não é lá só, serem remuneradas. Você lembrou muito bem do PSA. Tem um projeto de lei, saiu um artigo ontem no Estadão, quem puder ver, espetacular sobre essa questão da regulamentação dos serviços ambientais. Vou passar a palavra agora para o Leandro Santos, que tem uma exposição PowerPoint para falar. Se quiser falar do púlpito, pode ser lá. Obrigado. Bom dia. Emerson, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, Daniela, Marcelo, com vocês. E um prazer super especial de poder dividir algumas reflexões, provocações e inspirações hoje sobre essa nova agenda. Se o pessoal puder colocar a apresentação. Enquanto eles estão colocando, e eu acho que a primeira reflexão é por que a gente precisa de uma nova agenda? A gente veio aqui falar de uma nova agenda, né, Emerson? Porque os desafios mudaram, pessoal. O desafio do século passado, né, eu nasci na década de 70, era o de criar oportunidades. Né? Se você pensar, o Brasil tinha 90 milhões de pessoas em 1970, hoje ele tem 220 milhões. Tem mais gente trabalhando hoje, apesar da nossa taxa inaceitável de desemprego, do que tinha brasileiro em 1970. E esse mesmo desafio, ele existia para o mundo todo. Né? O mundo saiu de 2 bilhões e alguns milhares de pessoas para mais de 7,5 bilhões. É esperado que, em 2100, a gente tenha 12 a 13 bilhões de habitantes no mundo. Então, aquela ideia de que o crescimento econômico era o vetor que ia resolver todos os nossos problemas, ela se perdeu. Por quê? Porque a gente não conseguiu gerar tudo o que precisava, a gente aumentou a desigualdade, mas a gente destruiu o meio ambiente. Acreditar que o meio ambiente ia ser capaz de fornecer os recursos para que o crescimento resolvesse os problemas sociais, já está provado, ele não faz mais parte da agenda. Então, a gente precisa de uma nova agenda. Uma agenda que trate desse problema, que trate do problema de crescer, incluindo e preservando. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai provocar algumas dessas questões. Eu vi bastante coisa legal que o Matias trouxe, que o João trouxe, que o Marcelo trouxe. Vai usar inspirações como a da Natura aqui para discutir um pouquinho como enfrentar esses desafios desse século. Eu vejo meus amigos aqui do capitalismo consciente também, e eu acho que é essa reflexão que eu pretendo, com o caso da Flex, dividir um pouquinho com vocês aqui. Então, antes de falar do caso da Flex, a maioria de vocês nunca ouviu falar de Flex, então vou falar um pouquinho sobre a Flex. Você podia passar, por favor, o primeiro slide? Então, pessoal, a Flex é uma multinacional, enquanto o slide passa. E a Flex é uma multinacional de altíssima tecnologia. Ela trabalha com as marcas mais avançadas do mundo na construção de produtos de alta tecnologia, de cibersegurança, de infraestrutura, de equipamento médico, na indústria automotiva, na indústria de produtos que a gente usa na nossa casa no dia a dia, na indústria de bens de consumo. E ela fabrica produtos para todas as grandes marcas e
No mundo todo, e aqui no Brasil também não é diferente, a gente tem mais de 130 operações no mundo todo. Então, quando a gente fala de manufatura de alta tecnologia, a Flex ela tem isso no mundo todo, a mais alta tecnologia para fabricar produtos de última geração, da indústria 4.0, vamos colocar assim, né? Do mundo 4.0. Aqui no Brasil, nós temos 3 fábricas, 2 em São Paulo, uma em Jaguariúna e Sorocaba, e outra em Manaus. Então, a realidade de Manaus também é bastante conhecida pela gente, a gente está lá desde 1995. E ela produz desde componentes, né? Ela projeta produtos, ela produz produtos, ela distribui produtos, e aqui no Brasil a gente vai falar um pouquinho da nossa jornada de circularidade na indústria de alta tecnologia. É importante dizer e destacar que a Flex ela é reconhecida no mundo todo pelas suas mais altas práticas de governança, de sustentabilidade e de gestão para um meio ambiente saudável. Ela estimula esse comportamento no mundo todo, e aqui no Brasil a gente usa dessa abertura, né, de não ser só uma empresa economicamente capaz, né, ela é grade A de investimento, mas ela também é grade A de governança socioambiental. Pode passar, por favor. Aqui no Brasil, né, na realidade, aqui, a Flex no mundo ela tem 3 grandes metas, né, que ela chama de nosso mundo, nossas pessoas e a forma que a gente trabalha, refletindo essa governança e essa forma que a gente imagina o mundo como ele deve ser. Ela dá muita liberdade para a gente replicar localmente essas questões. Eu queria destacar que aqui no Brasil nós temos sido exemplo para o mundo na maior parte dessas áreas que vão além do negócio. Né? Então, na área do nosso mundo, a Flex do Brasil foi a primeira fábrica do mundo certificada Zero Waste. A gente fala muito do crédito de carbono, mas a gente esquece do lixo. Não tem lugar no mundo que você vai que não tem lixo. Né? Eu me recordo a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu sou do interior do Rio, fui na praia de Copacabana e eu consegui tomar banho. Hoje está praticamente impossível. Né? E isso se reflete em qualquer lugar que você vai. Então, a Flex do Brasil foi a primeira certificada Zero Waste, que é resíduo zero. Né? Então, a gente estava falando de cuidar do aterro, mas por que não acabar e desviar o aterro? Por que a gente não põe como desafio nacional eliminar o lixo? Né? Na Flex foi possível, a gente vai contar um pouquinho dessa história. Cuidar das pessoas. A Flex do Brasil foi a primeira fábrica do mundo certificada pelo RBA, que é a Aliança Global de Responsabilidade da Manufatura de Alta Tecnologia. Das 4 fábricas no mundo certificadas por essa organização, as 3 estão no Brasil. E nós acabamos, pela forma que a gente cuida da inovação, né, essa inovação que traz o modelo econômico junto, né, com retorno social e com a sustentabilidade, a gente foi finalista do Prêmio Nacional de Inovação esse ano e recebemos da RBA o Prêmio Global de Cuidado com nossos colaboradores através do Compass Award, agora em 2021. Então, são alguns exemplos de práticas que surgiram do Brasil e que estão se espalhando pelo mundo na organização que eu trabalho. Pode passar, por favor. Então, voltando aqui um pouquinho para o Brasil, nós temos 3 atividades no Brasil, nós temos 3 centros de pesquisa de alta tecnologia, que aplica tecnologia para resolver desafios. Temos as nossas fábricas, são 3 fábricas, e temos um centro de inovação e sustentabilidade, o Synctronics, desde 2012. Pode passar, por favor. E desde 2015, a gente pratica aqui no Brasil o que a gente tem chamado, né, de uma maneira muito modesta, da indústria 5.0. A indústria 5.0 é aquela que o filtro do investimento, né, econômico é o último filtro de qualquer iniciativa. Antes da gente perguntar se algo dá retorno financeiro, a gente pergunta se isso traz retorno social e se isso preserva o meio ambiente. E toda tecnologia ele tem a intenção de propagar o conhecimento através da sua interação com a sociedade e com o meio ambiente. Então, a indústria 5.0 ela é uma indústria, né, a 5ª revolução que a gente vai viver é a que precisa atender a esse desafio de que o crescimento econômico ele consiga melhorar a sociedade simultaneamente que ele melhora o meio ambiente. Pode passar, por favor. E a gente acredita há muitos anos, né, eu vou contar no próximo slide, desde 2007, no modelo, em 2007 ninguém falava de economia circular, nem a gente. Né, esse termo economia circular ele vem ganhando mais força aí nos últimos anos. Né? Aqui se falava muito só da questão da sustentabilidade, e eu acho que para a gente realmente construir uma sociedade sustentável, a gente tem que parar de falar de sustentabilidade e criar um novo modelo em que a sustentabilidade faz parte, a gente vai discutir isso daqui a pouco. E a gente acredita na economia circular, porque ela parece
pela nossa experiência, o melhor modelo para resolver, ou pelo menos para atacar os desafios desse século. No modelo linear, em que a gente extrai, produz, consome e descarta, né, se provou incapaz de resolver os desafios que estão colocados para o nosso dia. Né? Ele gerou muita oportunidade de emprego, ele diminuiu, pelo menos em termos percentuais, a pobreza no mundo, mas ele não diminuiu a desigualdade e ele tem destruído de maneira consistente o meio ambiente. Pode passar, por favor? Mais um. A gente pratica a economia circular desde 2007 na Flex, em indústria de alta tecnologia. E essa economia circular ela tem benefícios, aí, ô Marcelo, pegar um pouco da sua fala, porque ela cuida e ela linka, né, ela faz a conexão da indústria 1.0 com 2.0, com 3.0, e usa a tecnologia para criar soluções para desafios tecnológicos de gerar crescimento econômico, social e ambiental. Então, a ideia de explorar a economia circular como vetor de crescimento econômico, desacoplando da extração e incluir uma parcela enorme da sociedade é possível. Contas assim, bem superficiais estimam que se a nossa economia fosse estimulada de maneira legal e fiscal para a circularidade, a gente geraria de 2 a 3 milhões de postos de trabalho de baixa qualificação e mais 500 mil de alta qualificação. É possível transformar através de novos modelos. Por favor. Então, voltando um pouquinho aqui para o nosso desafio, em 2007, a gente aceitou o desafio de acabar com o resíduo de papelão na nossa fábrica. Em poucos anos, em 2 anos, a gente conseguiu que 100% do nosso resíduo de papelão se transformasse em matéria-prima. Esse desafio trouxe para a gente um desafio novo, que é como é que a gente elimina o resíduo da nossa operação. E de 2012, a gente montou o Synctronics, que é um centro de inovação em economia circular e desenvolvimento de tecnologias para a circularidade. Essa economia precisa de inovação o tempo todo. Em 2012, a gente assumiu esse desafio. Em 2018, a gente foi a primeira fábrica no mundo, e uma das 4 até hoje, né, a gente tem distribuído esse conhecimento para o resto do mundo, dentro da nossa organização, a certificar Zero Waste. O Zero Waste não é só que você elimina o resíduo, você transforma mais de 90%, no nosso caso 97%, em matéria-prima. E mais de 50% da matéria-prima que a gente usa, principalmente o papelão e o plástico de alta qualidade, ele está em closed loop, que a gente chama, né, que é o círculo fechado em que a gente usa nos produtos que a gente produz aqui no Brasil. Esse ano, na semana passada, eu tive, com muito orgulho, eu até vou dividir aqui em primeira mão, a Flex do Brasil foi a primeira empresa de alta tecnologia que produz milhares de produtos todos os dias. Tem 5 mil pessoas trabalhando diariamente, produzindo computador, celular, impressora, equipamentos de cartão de crédito, que gera crédito de carbono através da sua operação. Nos últimos 5 anos, nós geramos aproximadamente 50 mil créditos de carbono através da nossa operação de manufatura eletroeletrônica. E a gente tem outros planos aí para acelerar o uso e estender a vida dos produtos ao longo dos próximos anos nessa jornada da economia circular. Pode passar, por favor. Só dando um exemplo, esse aqui é a nossa fábrica em Sorocaba, a nossa matriz. Em Sorocaba, nós temos ali em cima o FIT, que é o nosso centro de desenvolvimento, que nos ajudou a desenvolver soluções e fazer conexões abertas com as universidades, outras organizações, para resolver os desafios da circularidade de alta tecnologia. Porque a circularidade de baixa tecnologia, pessoal, é só vontade. 70% dos resíduos da sociedade de uma empresa se resolve só com estímulo. Né? E aí a questão da penalidade, ela me preocupa, quando o governo penaliza quem faz e não estimula quem está fazendo e traz o benefício. Então, fica aí a visão de que o estímulo traz muito mais velocidade para a inclusão e a participação da sociedade, tanto do consumidor quanto das empresas. Você circular metal, você circular alumínio, circular madeira, o papel não é tão complexo, exige somente estímulo. Mas você circular o plástico de alta qualidade, o cobre, o silício, esse exige, e é um desafio tecnológico enorme. Né? Para a gente completar isso, a gente tem alguns parceiros internacionais, ainda não tem algumas empresas qualificadas no Brasil para lidar com alguns dos resíduos da indústria eletroeletrônica. Ali a nossa fábrica, a gente produz 1 milhão de produtos eletroeletrônicos todos os meses nessa fábrica, são 5 mil pessoas todos os dias trabalhando nela. E ali é só um exemplo, além de todo o resíduo que é gerado na fábrica, ele ir para o nosso central e os nossos parceiros, para retornar como matéria-prima em caixas, em plástico, a gente também traz hoje do mercado aproximadamente 1.000 toneladas de eletroeletrônico sem uso e que ele é 100% reciclado. Então, a nossa operação hoje
ela recicla entre 800 a 1.200 toneladas de resíduo eletroeletrônico todos os meses e transforma em matéria-prima. A gente tem capacidade para 2.000 toneladas por mês. Pode passar, por favor. Alguns resultados, né, dessa história. Então, nós já eliminamos quase 30 mil toneladas de resíduo eletroeletrônico de ir para o aterro. Essa operação, 50%, aproximadamente 14 mil toneladas, principalmente o papel e o plástico, que é o mais importante na nossa cadeia, é loop fechado, né, é ciclo fechado, a gente usa para fazer outras matérias-primas e outros subprodutos, como caixa de papelão e como peça plástica injetada de alta qualidade para produtos que a gente produz na nossa fábrica. E geramos 44 mil créditos de carbono certificados na semana passada, depois de 3 anos de muito investimento. Além disso, a gente gera 200 empregos diretos e aproximadamente 2.000 indiretos através do Synctronics, lá na nossa central de economia circular. Já capacitamos, dentro da Flex, através do nosso programa de estágio em economia circular, mais de 100 estudantes de graduação e pós-graduação, e trabalhamos hoje com 4, na realidade já são 8 cooperativas integradas. Esse programa estimulou a Flex a assumir uma meta global de até 2025, 50% das fábricas, mas 80% do volume das fábricas serem zero waste no mundo todo, né, além de reduzir as emissões, né. Então, à medida que você faz economia circular, você não só elimina o resíduo, como você reduz as emissões de maneira muito acentuada. E aqui no Brasil, a gente pretende, até o final do ano, estender para 30 cooperativas, atender 10 mil estudantes no nosso programa de educação, junto aqui com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, usando o resíduo eletrônico para a educação, né, num projeto bem interessante do nosso time de voluntariado, e todos os sites serem certificados, né, a gente já atingiu o RBA. Pode passar, por favor. Então, pessoal, agora eu paro de fazer reflexões, de contar a história, eu quero fazer uma provocação, né? A gente viu aqui a ideia de conectar a sustentabilidade com a saúde pública, né? Eu até gostaria, professor, de ir um pouco além. A hora que a gente transformar o nosso modelo de reconhecer o ganho econômico com o impacto financeiro social e o impacto financeiro ambiental, e o retorno do investimento tiver essas duas variáveis dentro dele, nós vamos transformar o modelo econômico. E a gente para de falar de sustentabilidade, a sustentabilidade e a inclusão, ela passa a fazer parte da economia. Então, a indústria 5.0 não é sobre tecnologia, não é melhorar o meio ambiente ou a vida através da tecnologia, é construir um novo paradigma socioeconômico que inclua o meio ambiente dentro, e o custo do meio ambiente, que ele é muito caro para todos nós, dentro da equação do retorno de investimento. Através de quê? Através de política pública de estímulo, política pública que valorize. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, um aterro sanitário custa de R$100 a R$150 por pessoa, por habitante. Se a gente tivesse aterros para todo o lixo da população brasileira, a gente está falando de R$30 bilhões por ano, que custa manter aterro sanitário. A matriz energética do Brasil, o mesmo produto, um computador, um telefone, um tênis, uma escova de dente, produzido no Brasil, emite 5 vezes menos carbono para a atmosfera do que o mesmo produto produzido numa fábrica chinesa. 2,5 vezes menos do que um produto produzido nos Estados Unidos e no México. E hoje isso tem valor zero dentro do nosso modelo econômico. Então, nós temos que, como sociedade, construir esse novo modelo econômico em que o retorno econômico ele é diretamente impactado pelo custo financeiro das decisões sociais e ambientais. E é sobre isso, essa provocação, Emerson, Marcelo, que eu queria deixar aqui hoje. Por quê? Porque numa empresa multinacional, que tem 130 operações no mundo, em 30 países, que produz os produtos mais economicamente e tecnologicamente desenvolvidos do mundo, essa revolução começou aqui no Brasil, ali em Sorocaba. Então, pode passar, por favor. A gente acredita que o Brasil pode ser líder, e a gente tem que dar o exemplo de liderança através de ações, né? E eu termino com uma inspiração, né? A Natura, a Embraer, a WEG, e milhares de outras empresas que nos inspiram todos os dias, a nossa agricultura, né? O nosso desenvolvimento tecnológico que permite a gente superar desafios como o programa do álcool, e muitos outros, né? O Brasil ele tem essa capacidade de inovar. A gente precisa dar esse passo a mais e pegar esse potencial e transformar ele num modelo econômico exemplo. Exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo, de como é possível, sim, a partir
de políticas públicas que estimulem a participação social, que estimulem a participação do setor produtivo, que estimulem a sociedade a buscar soluções para esses desafios. O desafio de desacoplar o crescimento econômico do consumo e extração dos minerais do meio ambiente e de incluir a sociedade e preservar o meio ambiente. É possível. O que eu posso dizer é, foi difícil, mas é possível. E a gente vai continuar dividindo essa história, que nos dá muito orgulho, como brasileiros, pessoal. E aí, esse depoimento, para terminar, esse é o potencial que o Brasil tem, além de todas as outras vantagens competitivas que a gente já sabe. Muito obrigado. Esse é um pouquinho aí das reflexões que eu queria deixar. Muito bom, Leandro, muito interessante. Essa mesa está realmente muito boa e ela prepara para a mesa que vem em seguida, mas eu tenho algum tempo para a pergunta de vocês. Eu queria ver quem gostaria de fazer alguma colocação aqui. Nós ainda temos alguns minutos e questionar um pouco os nossos debatedores aqui. É só levantar a mão, está ali, ó, o microfone está chegando até você. Se apresenta, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde já? Não, bom dia ainda. Ainda não. Ainda não. Aldo Labac, sou diretor da Palladium aqui no Brasil, uma empresa de consultoria em impacto socioambiental. Tem uma pergunta para a Denise. Denise, sabendo do teu histórico no mercado financeiro, que eu acho que é bastante relevante dentro dessa discussão, como é que a gente consegue atrair a cabeça dos investidores, que no fim das contas são quem move a economia aqui ou em qualquer outro lugar, como é que a gente convence esses investidores a apostarem por projetos e iniciativas que tenham a ver com essa nova agenda, sendo que o retorno financeiro para eles vai vir de uma forma mais sustentável, mas mais de longo prazo do que aqueles retornos mais de curto prazo, Porque a dinâmica da indústria e a dinâmica do setor financeiro está muito mais preocupada em retorno de curto prazo e de assegurar que esses acionistas estão recebendo o seu retorno. Então, como é que você combina todos esses casos, a própria Natura, e atrai o capital financeiro para deixar de incluir uma pagininha de sustentabilidade no seu relatório anual, giving it back na comunidade, e passar a incorporar isso na própria tese de investimento na indústria da qual a gente faz parte, da que a gente está falando aí. Obrigado. É a pergunta do dia, Bom, obrigada pela pergunta e acho que pela oportunidade de falar um pouco de jornada. Eu tenho 2 pontos para dizer. Nunca eu acho que eu vivi tendo trabalhado no mercado financeiro, tendo feito a carreira no mercado financeiro e tendo trabalhado em métricas, parâmetros para você avaliar se, na verdade, você não tem um resultado financeiro muito eficiente, mas que, ao invés de compartilhar valor, predou o valor de toda a sua cadeia ou não precificou adequadamente custos, o que a gente chama de impactos socioambientais, na verdade, são custos em que, muitas vezes, eles não estão refletidos no seu custo de capital ou nos efeitos das suas atividades, mas você deixa ele por aí. Então, cada vez que a gente anda com um carro, eu fico com o conforto. Se ele é movido a algum combustível que emite carbono, eu deixo todo esse impacto ambiental para nós todos aqui. Uma vez eu ouvi Paul Polman falar uma coisa maravilhosa. Você é muito corajoso e não acredita na emissão de carbono como um fator de negócio, experimenta andar de carro com o escapamento do seu carro virado para dentro. Porque impacto você gera, e se você não gere e não tem esse conhecimento, você não pode, na verdade, valorá-lo e, portanto, tomar decisões coerentes com isso. 2 coisas que eu acho que já estão acontecendo. #Vivi para ver o dia que o investidor tradicional ia começar a falar deste assunto, algo que já acontece há desde o início aí dos anos 2020, a gente viu esse grande movimento, que não é novo. O que ainda falta, e o que a gente, inclusive, tem trabalhado com o CBEDS, com a Natura, com todos, assim, métricas que sejam capazes de mostrar que isto é um custo para o seu próprio negócio. Então, não é à toa que compensamos as nossas emissões coletivamente, não só as da Natura, mas também a do Itaú e de hoje mais outras empresas, por entender que isto é um custo para a sociedade pelo qual eu posso ser cobrada, mas muito mais do que isso, que tem um valor, garante a resiliência do modelo no qual eu mesmo faço os negócios.
qual é a diferença que eu acho que ainda não está acontecendo ainda, ela está no caminho. Cada vez mais, Task Force para Nature-Related Solutions, Climate-Related Solutions, agora cada vez mais TCFD, cada vez mais essas metodologias de avaliar se você, como empresa, tem maturidade aos riscos ambientais e sociais ao qual você está exposto e como você incorpora ele nos seus negócios, depende de água. Qual o custo quanto carbono você deixa no universo e qual o custo disso para a sociedade? Porque carbono, por exemplo, cada vez mais é precificado. Então, o que eu diria que é o grande desafio hoje? Primeiro, metodologias que sejam capazes de medir. Acho que você trouxe alguma, no ROI, no famoso EBITDA, e incorporar isso. Senão, eu estou avaliando de forma muito parcial, os investidores já sabem disso. Ela é rentável hoje, mas ela não é sustentável. Sustentável não é ser fofinho, é ser capaz de continuar gerando negócios e resultado positivo, à medida que você cria resiliência no seu próprio modelo. Resiliência social e ambiental, porque senão vai faltar água, não vai ter negócios que deixam um impacto cada vez mais negativo, resíduos e tudo mais, e não vão ser negócios eficientes. Então, hoje, acho que os investidores estão em busca de saber como mede, saber como compara. De teste, a Natura tem trabalhado, por exemplo, na Capital Coalitions, com o World Business Council, com o CBEDS, aqui num Integrated P&L, porque já fez uma valoração do Environmental P&L, de um Social P&L, e agora eu consigo ver que uma compra de cadeia, por exemplo, gera um determinado impacto ambiental e social, que é em torno de R$ 1 para R$ 3, mas, quando eu pago por serviços ambientais ou por conhecimento tradicional, o impacto que eu gero é de 1 para 13. Então, ao começar a tomar decisões disso e falar a existência de uma empresa como essa, garante que, no tempo, eu estou criando resiliência na minha própria cadeia de produtos e que me dão acesso a um modelo único, mas, ao mesmo tempo, elas são soluções ambientais, como a gente viu aqui, e sociais, para uma economia que está em transição. Então, a habilidade maior hoje está em o sistema financeiro ou os bancos entenderem como precificar e metrificar isso, para, na hora apertar do botão, ao mesmo tempo que as empresas têm que ter a disciplina de mostrar isso nos seus balanços financeiros, contábeis e nas suas conversas sobre valor do capital. Porque eu acho que o melhor aprendizado ao longo da vida que eu tive sobre esse tipo de investimento é que o recurso que está financiando isso não é o de um banco, é, de alguma forma, o nosso coletivo de recursos. E a grande coisa que mudou nos últimos anos nesta consciência é a consciência de que, ao recomendar a vocês que invistam, ou que o patrimônio de um banco seja investido em negócios, empresas, que geram um resultado financeiro, ele seja capaz também de garantir uma economia, um sistema no qual todos nós sejamos capazes de viver. Ele pode até ser mais rentável hoje, porque algumas coisas não estão adequadamente precificadas, mas ele certamente tem que induzir uma economia que, além de eficiente financeiramente para o hoje, ela seja capaz de garantir que, em 10 ou 20 anos, a gente também possa usufruir do resultado financeiro. Isto não está alinhado 100%. É a mesma coisa que eu investi em energia renovável, ela não é tão, talvez, ela está hoje muito mais eficiente do que estava 10 anos atrás, mas é o investimento que fez ela capturar esse valor, ao mesmo tempo que o fato de ter investido é que faz hoje você ter um valor mais adequado. Então, o que eu chamo de alinhar os fluxos financeiros, garantindo pagamento de serviços ambientais, custos adequados para estas externalidades. Eu adoro essa palavra externalidade. Gente, não tem fora no mundo. Meu filho, aos 7 anos, falou isso para mim. Falou, mãe, onde é que é fora? Você fica falando, jogar fora. Não tem fora. Então, assim, e a gente vive, muitas vezes, a avaliação do que é bom ou ruim, eficiente financeiramente, inclusive, ou não, como se tivesse um fora no universo, que é a diferença entre uma avaliação linear e uma circular. Então, avançamos muito, vamos avançar exponencialmente nos próximos anos, e o fluxo definitivamente está mudando. Se hoje ele ainda não está perfeitamente adaptado, por falta de mecanismos, e chegaremos lá, para induzir uma economia mais limpa, ética, responsável, de impacto positivo, regenerativa, definitivamente ele já está penalizando quem não está neste lugar. E só vai crescer.
Eu sou a pessoa que gosta mais da ideia de que, talvez hoje, por não estar precificada adequadamente, isso seja uma oportunidade de investir quando esse valor ainda não está ajustado. Eu acho que muitos de nós aqui. Entretanto, isso é inexorável, ele só vai acelerar. E talvez porque eu tenha vivido 10 anos atrás, para te dar uma resposta, 10 anos eu ia falar, eu acho que temos que fazer, mas não estava tão confiante. Hoje, a despeito das dificuldades, mas depois de uma pandemia de classe mundial, quase um experimento antropológico, de o que poderia ser o risco sistêmico da gente viver desta forma inconsequente, do qual muitas vezes a gente vive, inclusive com o capital, eu acho que a consciência para isso evoluiu, e vai evoluir cada vez mais. Então, eu sou uma otimista ocupada, ao invés de uma pessimista preocupada. Tá? Eu acho que o nosso trabalho é exatamente esse. Muito bom, obrigado, viu, Denise? Mais alguma pergunta? Ih, agora complicou. Tem muitas. Por favor, aqui. Tem duas, pode ser você e uma mão lá atrás que levantou. E tem uma ali. Nossa, duas. Então, vamos fazer duas aqui e duas lá, e aí eles respondem em bloco, para a gente conseguir ter o tempo necessário. Por favor. Olá a todos, meu nome é André Naves, eu sou defensor público especialista em inclusão e economia sustentável. A minha pergunta é para o Marcelo Brito. Por favor, Marcelo, você tratou da necessidade de políticas de fomento para transitarmos da Amazônia 1.0, 2.0, 3.0 e chegarmos numa eventual construção de uma 4.0. E, nesse sentido, eu imagino, é lógico, políticas de fomento são aquelas políticas mais tradicionais, às vezes, de crédito, políticas industriais, mas também são as políticas que tratam do material humano, da pessoa, das comunidades tradicionais, de quem vai trabalhar. Eu gostaria de que você comentasse como é possível alinhar políticas de fomento mais tradicionais com políticas de fomento de uma espécie de capital humano que é tão necessário para aquela circunstância. Tá Obrigado, bom? André. Obrigado. Muito bom. Lá atrás tem mais uma que tinha levantado a mão. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Aruan, eu sou da High Energy Consultoria. Tá? E eu também tenho a minha pergunta, o meu comentário é para o Marcelo. Já que você conhece há 30 anos a Amazônia, e esse é um mundo que para nós ainda é muito desconhecido, então eu queria entender, e eu vou dar sequência na pergunta do nosso colega aqui. Como é que você faz para tirar a característica de extrativista que hoje existe na economia amazônica para uma produção tão eficiente como o agronegócio que nós temos no Sudeste, no Sul do Brasil e no Centro-Oeste brasileiro? Como é que você muda esse mindset, tá, para a gente chegar nesse ponto? Muito obrigado. Obrigado, Aruan. E acho que tinha uma aqui. Tinha uma aqui, que tinha levantado a mão. Aqui. Luiz Fernando, da SOS Mata Atlântica. A gente tem 2 casos de empresas de fronteira e o Marcelo colocou essa lacuna, né, entre fases. E eu queria fazer essa ponte entre a questão empresarial e a política pública. E a minha pergunta é: qual é o papel do Estado? Quais são as políticas públicas centrais? O que a gente espera de um próximo governo brasileiro que vai fazer a multiplicação das Flex e das Naturas, vai fazer 1.0 virar 5.0? Qual que é a agenda que garanta essa nova agenda, né? E sem esquecer que foi falado aqui de inclusão, de distribuição de renda, de desigualdade. Enfim, quais são as grandes pautas para a gente alcançar tudo isso nas próximas décadas? Obrigado, Luiz. Vamos, então, dar uma rapidinho finalizada aqui entre vocês aí para a gente conseguir atender o tempo. Opa, perguntas excelentes, né? Boas.
mas vamos tentar passar rápido. Primeiro, na questão diferença do fomento tradicional com políticas de capital humano. Vamos entender como é que as coisas funcionam. E hoje a gente vê setores com muito sucesso aqui no Brasil e a gente não olha lá atrás. Então, por exemplo, quando a gente fala do agronegócio nacional, que é essa potência agrícola brasileira, às vezes a gente se esquece como é que ela chegou aqui. A gente fala assim, não, nos últimos 30 anos foi aplicada uma tecnologia tremenda, etc. Bom, antes da tecnologia ser aplicada, foi montado um programa de educação, onde pessoas foram para fora estudar, depois trouxeram esse conhecimento aqui para dentro, compartilharam esse conhecimento, com depois o que virou uma Embrapa da vida, que deu o início desse processo. Isso foi feito à custa de subsídio governamental, de investimento governamental, de muito juros subsidiado durante o período de altas inflações, o que significa o seguinte, uma política pública é montada com desenvolvimento empresarial, mas também com participação dos setores governamentais. Sozinho não dá para fazer, porque você vai criar expoentes, como nós temos expoentes empresariais em diversos setores. A gente pode elencar, em qualquer setor da economia brasileira aqui, 20 empresas que são modelos mundiais, mas elas fazem parte da média daquele setor brasileiro? Não. Então, quando você não tem a combinação de política pública e a política empresarial, a gente cria essas diferenças. A pergunta do Ariel é muito boa. Como é que a gente busca aquele termo que chama produtividade para transformar algo lá de dentro da Amazônia diferente? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá, que eu faço parte como sócio de uma empresa. Nós resolvemos investir numa empresinha pequenininha, lá do Pará, que produz chocolate, mas só usa cacau nativo. Cacau nativo de comunidades indígenas, aqueles que o pessoal fala que não produz nada. Tá? E de comunidades quilombolas, essa turma que o pessoal gosta de esculhambar. Só que o que nós fizemos? Nós fizemos as parcerias com eles e agregamos assistência técnica, tecnologia, blockchain, carbono, ou seja, nós juntamos o que na bioeconomia amazônica é o mais importante, é o conhecimento ancestral com a aplicação da biotecnologia a mais alta possível. E hoje nós estamos exportando esses produtos para Estados Unidos e para a Europa. Altíssimo valor agregado, produtividade, porque você fez o investimento necessário. Então, nessa política pública longa brasileira, o que nós produzimos foi o seguinte, por falta do devido planejamento, hoje a gente produz em um lugar que deveria ser de preservação, e a gente preserva em um lugar que deveria ser de produção. Então, faz parte do mosaico do desenvolvimento do Brasil. E qual o papel do Estado nessa... Guedes, olha quantas mesas redondas internacionais de commodities, de produtos nós já fizemos. E em todas essas mesas redondas tinha o setor público, tinha um setor privado, em suas várias faces, supermercado, plantador, produtor, processador, sociedade civil, com ONGs sociais, ambientais, etc. E, no final, a gente batia a cara no muro desse tamanho. E qual que era o muro? Público, setor público. Então, assim, a Gil Nadian, professor do Frederico Pardee College, lá do MIT, ele tem um estudo dele, que, se eu não me engano, é de 2003, onde ele mostra o desenvolvimento dos países através da maturidade da parceria entre setor público, privado e organizações sociais. Quanto mais desenvolvido, maior a maturidade entre esses entes, quanto menos desenvolvido, maior a imaturidade. Talvez aí tenha algum exemplo para a gente pensar um pouco. Muito bom, muito bom. Algum comentário adicional, Denise? Alô? Na realidade, eu vou dividir um pensamento que eu acho que, de certa forma, trabalha as três perguntas. Né? No Brasil, na maioria dos países, e a gente, como sociedade, a gente ainda está muito no modelo da punição. Né? Então, a gente penaliza quem não faz. Né? Eu acho que está amplamente provado, né, pela ciência social e pelo próprio modelo econômico desenvolvido, que o estímulo ele é a forma de você atacar os grandes problemas e os grandes desafios. Né? Então, assim, nós temos políticas públicas no Brasil de estímulo que se provaram extremamente eficazes para reduzir a pobreza. Né? Em pouco tempo, a gente conseguiu diminuir muito a pobreza. Obviamente que ela tem que ser aperfeiçoada, ela tem que também criar uma via para a produtividade, para o desenvolvimento
vamos falar, educacional da população, mas ela tinha essa raiz ali de você ter a contrapartida de ter seu filho na escola, né? Então, eu acho que o papel do Estado, né? O Brasil tem bons modelos, e eu concordo com o Marcelo que nós temos empresas em muitos setores, não em todos, tá, Marcelo? Eu acho que em alguns setores de altíssima tecnologia o Brasil está muito atrasado, vai ser muito difícil a gente ir lá atrás, mas para aplicar a tecnologia, a gente tem um modelo de aprendizado muito curto, porque a gente tem tudo aqui no Brasil. Tem academia, tem setor produtivo, tem um mercado consumidor pujante, maior do que a maioria dos países desenvolvidos do mundo, né? Então, a gente tem que usar esse potencial da época da experimentação. Nós estamos vivendo a economia da experimentação, onde é possível experimentar e crescer, mas o estímulo, eu acho que estimular modelos do bom exemplo. A gente quer mais gente na escola, a política pública tem que estimular as pessoas na escola. A gente quer menos lixo na rua, a política pública tem que estimular menos lixo na rua, né? A gente quer reduzir o impacto de geração de gases de efeito estufa, a política pública tem que estimular quem produz menos, né? Então, acho que essa questão de mudar a mentalidade da penalidade, né? Vou colocar no imposto para quem não faz. Nós já temos 44% de imposto no Brasil. Então, se a gente estimular quem está fazendo, todas aquelas 80% das indústrias que não estão, eu posso te garantir que em menos de 5 a 10 anos elas vão estar no melhor exemplo que o Brasil tem, e a gente vai poder fazer a reconexão, né? E permitir. E outra coisa, o Estado tem que delegar para a sociedade, delegar para o setor produtivo, delegar para a academia, delegar para a sociedade representativa a execução do bom exemplo, né? Estimular a execução e delegar, né? Infelizmente, construir órgãos que façam isso, a gente já também está bem calejado de que poucos exemplos funcionaram, né? Mas o estímulo, eu acho que é a resposta para muitas das nossas... A gente tem que pensar todo dia de manhã como político, como empresário, como líder de uma associação, que estímulo que a gente quer e para que missão a gente quer resolver. Então, fica pensa como você faz com seu filho, pensa como você faz com as pessoas que você ama. A gente consegue fazer com o Brasil também, estimulando o bom comportamento. Obrigado, eu acho que esse é um paradigma que eu deixo a reflexão, ou Obrigado. a provocação. Quer falar alguma coisa, Denise? Só que acredito piamente que, adorei essa frase de que a maturidade de um país pode ser medida pela maturidade da interação dos diversos setores. Escala é isso, que a gente consiga trabalhar de forma articulada, planejada, porque este modelo de desenvolvimento é o melhor modelo de desenvolvimento, inclusive para o retorno, para a gente ter, na verdade, o que a gente chama de quase regeneração, tá? Uma economia que, ao se desenvolver, ela desenvolve as pessoas, desenvolve o país, desenvolve a nossa maturidade. Se ela desenvolver só a economia, estaremos falhando, inclusive, para nós mesmos. Muito bom. Atuação em rede. Muito bom. Muito obrigado aqui a todos que estavam aqui. Parabéns, uma salva de palmas para essa mesa espetacular. Muito obrigado.